Veja isso no programa Caçadores de Mito. Perfuram uma raquete usando uma bolinha de tênis de mesa de 2 gramas. Esta foto também mostra objetos em alta velocidade, marca de um passarinho que somou sua velocidade à de um caça. Uma gaivota de 2 quilos deixa buracos no fuselagem comparáveis aos de um projétil. Aqui vão mais algumas imagens para alimentar ainda mais sua aerofobia. Ou então veja este aqui. No laboratório da Universidade Americana, em Dayton, eles aceleraram um drone a quase 400 km por hora. Eles mostraram o que acontece se ele colidir com um avião. O drone de plástico entra na asa de metal como uma faca na manteiga. Não é difícil imaginar o que aconteceria se a velocidade fosse maior e o drone mais pesado. Pássaros e drones só se encontram em baixas altitudes, abaixo do voo dos grandes aviões, e não sobem próximos aos aeroportos. Espantam as aves de propósito, colocam espantalhos, soltam pipas com o formato de aves de rapina, usam aves de rapina de caça reais ou simplesmente atiram nas aves. Em aeroportos movimentados, emissores ultrassônicos de afastamento funcionam melhor. Pelo mesmo motivo, muitos firmwares de drones com sistema de posicionamento global incluem zonas onde o drone não pode decolar, geralmente localizadas próximas a aeroportos. Apesar dessas medidas de segurança, nenhum novo modelo de avião será colocado em produção em série sem a realização de testes especiais de colisão com aves ou outros objetos estranhos. Especialmente para esses testes, foi criada uma verdadeira arma de frango. Isso não é piada. Mesmo com tecnologias avançadas, as aves ainda são um grande perigo. Engenheiros com rostos sérios realmente carregam a arma com carcaças de frango pesando cerca de 2 quilos e as disparam contra a fuselagem do avião, o para-brisa e os motores a uma velocidade de cerca de 540 km por hora. Segundo as estatísticas, as aves colidem com aviões mais de 5.000 vezes por ano. Em 25 anos, elas danificaram e inutilizaram 160 aviões. O maior desastre causado por aves aconteceu em 1960, quando 62 pessoas morreram. Felizmente, a maioria desses incidentes aéreos não resulta em vítimas, mas causa muito nervosismo. Alguns anos atrás, um bando de gaivotas apareceu no caminho de um avião da rota Moscou-Simferopol, editor de legendas. As aves foram sugadas pelos motores, o esquerdo parou na hora e o direito perdeu potência enquanto o avião seguia. Havia um grande campo, o solo macio e o milho alto amorteceram o pouso forçado. Esse é exatamente o caso em que a habilidade do piloto salvou a vida dos passageiros. Afinal, para uma pessoa comum, muitas vezes parece que, se os motores do avião falharem, o melhor é pousar na água líquida e não em terra firme. A água, em teoria, deveria amortecer o impacto, mas isso não é verdade. A velocidade do avião ao pousar é de 250 a 270 km por hora. O impacto com a água, nesse caso, praticamente não difere do impacto com o solo. Durante o pouso na água, a aeronave pode se despedaçar. Se levantar demais o nariz, há o risco de o avião tocar a água com a cauda, e então o estabilizador traseiro pode se desprender. O contrário também pode ocorrer. Os motores tocam a água e podem se soltar ou o avião afundar. Neste caso, os problemas não serão só para quem não sabe voar, mas também para quem não sabe nadar. Ainda assim, talvez não se faça o suficiente pela segurança do voo. Talvez os capitalistas gananciosos realmente economizem dinheiro em testes ou em sistemas de segurança. Em último caso, poderiam dar paraquedas a cada passageiro. Vamos ver o que está sendo feito nessa área. Testes de colisão avaliam a margem de segurança de carros, mas em aviões isso é raro. Geralmente, incidentes são simulados em laboratório, embora aviões às vezes sejam destruídos de fato. Por exemplo, este Fokker F-20 e 8 fora de serviço. A bordo, 24 manequins de homens, mulheres e crianças, altura de 45 metros, um pouso realmente duro. Veja mais imagens famosas do teste de colisão do Boeing 727.
Este vídeo faz parte de testes realizados para determinar, visualmente, os lugares mais perigosos para os passageiros em um avião, além de entender o impacto dos cintos de segurança na preservação da vida e saúde das pessoas. Os organizadores do experimento simularam não a queda de uma aeronave, mas um pouso de emergência. Descobriu-se que o manequim com o cinto de segurança afivelado, posicionado em postura de emergência, quase não sofreu danos. O manequim que permaneceu sentado com as costas retas sofreu uma lesão na cabeça e o que não estava com o cinto morreu. E nestas imagens estão os resultados dos testes que tinham como objetivo determinar o ângulo máximo de inclinação para aviões de passageiros. Veja, o avião de 254 toneladas decolou em um ângulo de quase 90 graus, quase como um caça. Muitos conhecem a vibração do avião em voo. Devido à turbulência, durante a construção dos aviões de passageiros, testes desse tipo são obrigatórios. Se as asas da aeronave permanecessem imóveis, elas se despedaçariam durante a turbulência. Por isso, as asas dos aviões de passageiros modernos são muito flexíveis. Cada asa é perfeitamente capaz de suportar uma carga 1,5 vezes maior do que aquela que enfrenta durante os voos em quaisquer condições, e a flexão da asa pode chegar até 5 milhões de continuação. Além disso, o teste final inclui a quebra das asas. Sim, isso é caro, mas ajuda a determinar o limite de resistência delas e garante que ele seja muito superior ao nível de carga previsto. Em resumo, tudo serve para garantir que as asas não quebrem no voo. Tudo isso é bom, mas ainda há uma questão interessante relacionada à segurança. Hackers podem invadir um avião? Há alguns anos, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América pediu a especialistas que invadissem o sistema de controle de um Boeing 757 reservado para um experimento. Os caras precisaram de apenas 2 dias e usaram apenas equipamentos que poderiam ser facilmente levados pelos terminais do aeroporto. Além disso, eles nem... Em voo, as asas não vão se soltar. Vocês são hardcore. Não se divulga exatamente o que eles fizeram. A vulnerabilidade não surpreendeu os engenheiros aeronáuticos, mas foi novidade para os pilotos presentes na divulgação dos resultados. Os novos modelos da Boeing parecem protegidos contra a vulnerabilidade, mas, nos antigos, nada foi corrigido. Empresas menores, que costumam usar Boeings antigos, dificilmente se preocuparão com isso, levando em conta que essas reprogramações de avião são procedimentos extremamente caros. Raios. Esses testes de estresse também existem. Afinal, em média, cada avião comercial é atingido por um raio, cerca de 1 vez por ano. Os engenheiros têm até um gerador especial, que cria raios em condições artificiais e, em seguida, atinge o avião no local desejado. Apesar de todos esses testes e da chance mínima de 1 em 3 bilhões, ainda não é possível garantir total segurança nos voos. Por isso, surgem regularmente várias propostas, como transformar a cabine de passageiros em uma cápsula de resgate. Em caso de emergência, ela se separa com paraquedas, mas isso funciona apenas na teoria. Em primeiro lugar, essa construção seria muito cara e, em segundo lugar, mesmo que essas coisas fossem construídas, elas salvariam a vida de um número muito pequeno de passageiros. Por que se supõe que uma cabine de passageiros destacável seria útil se o motor falhar? Mas isso acontece muito raramente. Nos últimos 10 anos, falhas desse tipo foram responsáveis por menos de 3% de todos os acidentes fatais. A situação é muito pior durante a decolagem e o pouso, quando uma cabine de passageiros destacável é inútil. Além disso, quando o avião decola ou pousa, na maioria dos casos, ele está próximo de uma área habitada. E agora imagine quais seriam as consequências se a cabine com passageiros caísse em alguma casa. No entanto, a própria ideia não é ruim e funciona bem com algumas limitações na aviação leve. Veja estas imagens. Estes são exemplos de como o sistema de paraquedas salva pilotos e passageiros de pequenos aviões. Com aviões grandes, isso, em primeiro lugar, não é rentável.
E em segundo lugar, devido à velocidade deles, o uso do paraquedas levaria a consequências ainda piores. Por isso, considera-se que é mais fácil fazer um pouso, mesmo fora do aeródromo, em algum campo ou até mesmo em um rio, do que usar o sistema de paraquedas. A dúvida mais comum dos passageiros ao ver essas imagens é: onde está meu paraquedas individual? Lembra da piada do voo noturno, quando todos dormem e o capitão passa sorrateiro com um paraquedas nas costas? E a pergunta de um passageiro que acordou: o que aconteceu? Responde: durma, está tudo bem, só estou com problemas no trabalho. Brincadeiras à parte. Mas para responder de forma breve, você não pode contar com um paraquedas pessoal. E para explicar melhor, é o seguinte: primeiro, se um avião comercial tivesse que levar paraquedas para todos os passageiros e tripulantes, isso significaria toneladas de peso extra, ou seja, menos bagagem para as pessoas e passagens com preços astronômicos. Além disso, o paraquedas só é seguro em certas velocidades. Um paraquedas militar padrão suporta até 400 km por hora, mas aviões comerciais voam em média a 800 km por hora. Se você pular nessa velocidade e abrir o paraquedas imediatamente, ele simplesmente vai se rasgar. No geral, você pode pular e cair em queda livre, até que sua velocidade horizontal diminua para menos de 400 km por hora, mas só um paraquedista experiente pode fazer isso. Para iniciantes, essa carga é extrema e não é fácil saber quando a velocidade já diminuiu. A rota de um avião comercial padrão passa a altitudes de 10 a 12 km, e a despressurização ou a abertura das portas nessa altitude fará com que todos os passageiros na cabine sem máscara de oxigênio pelo menos percam a consciência e possivelmente morram. São necessários cilindros de oxigênio e capacetes especiais, e você deve se parecer mais ou menos com um Stormtrooper imperial totalmente equipado e não estar sentado confortavelmente de camiseta esperando chegar ao seu hotel favorito na Turquia. Aliás, o que é segurança de voo afinal? O termo segurança de voo tem esse significado literal. Segurança de voo é o estado de um sistema ou organização de aviação no qual os riscos associados à atividade aeronáutica relacionados à operação de aeronaves são reduzidos a um nível aceitável e estão sob controle. Em outras palavras, uma certa porcentagem de vítimas é prevista, mas essa porcentagem deve ser a mínima possível. E todos os riscos associados à atividade aeronáutica devem ser controlados e, idealmente, reduzidos a zero. Há 15 anos, isso queria dizer que, a cada 1,2 milhão de passageiros, perdia-se no máximo um. Se você definir o padrão mais baixo, pode reduzir o custo dos voos, mas a segurança será comprometida. Se você elevar o padrão, pode aumentar a sobrevivência dos passageiros com medidas complexas, mas o preço da passagem será bem mais alto. Ou seja, é uma tarefa de otimização, na qual é preciso encontrar condições de voo que sejam suficientemente seguras, mas que não custem 200 mil por passagem só de ida. Em termos de segurança, a aviação civil está em primeiro lugar entre os meios de transporte e, em segundo lugar, em segurança para os passageiros, estão os trens. Mesmo assim, poucos temem trens, mas muitos têm medo de voar. Como se diz, temos duas notícias para vocês, uma ruim e uma boa. Vamos começar pela ruim. Se algo global der errado e o avião cair, ele vai se despedaçar de qualquer forma. Essas coisas foram feitas para voar, não para cair e ficar inteiras. Não importa o que os engenheiros façam, isso é inevitável. Por isso, quase ninguém tenta preservar a fuselagem do avião em acidentes. Atualmente, busca-se tornar os aviões mais leves, aerodinâmicos e resistentes ao desgaste. Uma atenção especial é dada aos materiais compósitos, que podem reduzir o peso em 20%. Ainda mais porque a humanidade já fez algo parecido antes. Na época dos irmãos Wright, os aviões eram feitos de paus e panos, ou seja, de madeira e tecido. Depois, por mais de 60 anos, foram feitos de alumínio, até que as pessoas dominaram os materiais compósitos. Eles foram usados pela primeira vez em aviões militares nos anos 1960, mas, como de costume,
isso passou gradualmente para a aviação civil. Por exemplo, no Boeing 777, que é produzido desde 1993, havia 12% de material compósito, mas no Boeing 787 Dreamliner que voa desde 2019 já são cerca de 50% de compósito. No Airbus A350 lançado em 2015, 53% dos materiais já são compósitos. Mas é preciso admitir que, por mais impressionantes que sejam os materiais compósitos, eles têm suas desvantagens. Sim, eles são leves, mas detectar danos na fuselagem feita desses materiais é muito mais difícil do que se ela fosse feita de metal. E isso pode ser de importância crítica. Em 28 de abril de 1988, o avião da Aloha Airlines decolou de Hilo para Honolulu, a uma altitude de 7.300 metros. Uma seção do teto do avião se desprendeu repentinamente. Houve uma explosão, despressurização. Uma das comissárias de bordo foi simplesmente lançada para fora do avião. Outras 8 pessoas ficaram gravemente feridas, mas a aeronave conseguiu pousar. Qual foi a causa da falha? Acredita-se que a culpa foi da chamada fadiga do metal. Uma das passageiras disse depois que notou uma rachadura na fuselagem quando embarcou, mas não contou a ninguém sobre isso. Será que a rachadura poderia ter causado o acidente aéreo? Com certeza. Atualmente, engenheiros usam equipamentos para avaliar fadiga do metal e identificar rachaduras assim. Já no caso dos materiais compósitos, encontrar esse tipo de dano é muito mais difícil, o que significa que o risco de incidentes como esse pode aumentar. Vamos fazer um resumo otimista. Não há motivo para ter medo de voar. Nunca houve um caso na história em que um avião que decolou não tenha retornado à Terra. Afinal, até mesmo no programa Calambur, que seus pais adoravam, na trama de Queda Livre, eles acabaram pousando. No último episódio, esperamos suas piadas novas ou antigas sobre o tema do vídeo nos comentários, vai ser interessante ler. Obrigado por assistir. Até os próximos episódios no canal.